pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um programa Miscelânea com Dora Bueno. Vocês já sabem, né, gente? Toda segunda, às 22 horas, 22 horas no Brasil, né? 2 horas pós-Meridian, para quem me assiste do exterior, né? 10 horas da noite, PM, 10 PM fora do Brasil e 22 horas aqui no Brasil. E eu sempre começo o programa assim, gente, agradecendo. Primeiro nós temos que agradecer a vida, né? Que nos é dada de graça. Então vamos usar direitinho, né? Essa coisa que nós temos de graça. Então não vamos destruir, vamos construir, né? Um futuro legal para cada um de nós e para quem tiver ao nosso redor. Então, sejam bem-vindos ao programa Miscelânea com Dora Bueno. Agradeço aos meus pais, que foram os responsáveis por colocar essa criatura no mundo. Meu pai, que virou uma luz, né? Já tá longe dos meus olhos, né? Mas aqui limpando e iluminando os meus caminhos. E mamãe, que ainda não me viu, mas ela tá prometendo sempre que me verá. Então, beijo pra minha família, pra família do Giovanni, todos. Beijo pra todos vocês. Beijos para os amigos que me assistem fora do Brasil e aqui dentro do Brasil. E aí atrás vocês estão vendo que são os meus apoiadores culturais. Olha que gente boa. A minha querida Regina, da Cantina e Pizzaria Piolinha, ali na Rua Augusta 311. É muito fácil chegar lá, viu, gente? E para quem assiste o programa Miscelânea de Dora Bueno, tem 50% de desconto na alimentação, lá na Cantina do Piolim.
Procura a Regina, minha querida, um beijo pra você. E o Planetas, do meu querido e danadinho Beto, né, que não me assiste, você tá devendo, tá? Acho que hoje é o 19º programa, 19 pra mim, 0 pra você. Eu tô ganhando. 19-0, viu, meu querido? O Beto e Regina, que sempre apoiam a arte em São Paulo, seja cinema, seja teatro, seja aparições na praça, pediu apoio, eles estão sempre lá dando apoio para a cultura brasileira. Beto do Planetas, na Rua Martinho Prado, também pertinho, viu? 212. Agradeço. Hoje a maquiagem tá bonita. Hoje foi a minha bonitinha, minha linda Andréia Yashida. Um beijo pra você, viu, meu amor? E dessa vez a danada da Nice, ó, fez minhas mãos. Tô de francesinha hoje, ó, de francesinha. Nice, beijo pra você. Quem eu esqueci de alguém, Giovanni? Apoios, não? Beijos e apoio. Eu quero mandar beijo. Beijo pra Jéssica. Um bacio. Jéssica, pra você que me assiste da Itália e divulga meu trabalho pra todos os brasileiros aí da Itália. Kuss. Tá certo, Cláudio? Kuss. Pra Alemanha, Kuss. Para os brasileiros e para os alemães de Hamburgo. Meus queridos amigos de Londres, kisses, kisses de United States of America, kisses, kisses for all the people there. Tá gostando? Ó, tô aprendendo a falar inglês, gente. Pelo celular, eu pago R$1,99. Então, gente, kisses, kisses para Londres, para Nova York e Estados Unidos de uma maneira geral, né? E também para o Japão. Ainda não sei falar beijo em japonês, mas eu vou aprender. Quem sabe hoje eu aprenda. Quem sabe eu vou questionar hoje aqui como é que se fala beijo em japonês. Senão eu vou consultar com a minha colônia japonesa. Beijo pra Austrália. Larissa, um beijo pra você que me assiste aí da Austrália, viu, meu amor? E agora para o exterior do Brasil. Beijo para Pernambuco, que é lá na ponta, né? Beijo pra Bibia, lá de Pernambuco, viu? Beijo pros meus queridos amigos de Brasília. Aqui de São Paulo, da Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste, todo mundo que me prestigia. Muito obrigada e um carinho, um abraço carinhoso e um beijo enorme para cada um de vocês, viu? Espero não ter esquecido ninguém. Beijo para todo mundo. E agora eu vou para uma coisa que eu gosto muito, que é o meu momento, é o bicho! Eu gosto! Vamos ver o que eu tenho. Olha as figuras. Tira eu daí para ver. Tira a minha cara daí para ver os bichos. Olha que coisa maravilhosa. Quando é pequenininho, vive assim, tudo em paz e harmonia, né? Quando está no estado assim, quase de irracionalidade, né? Vamos agir por instinto. Olha que amor maravilhoso. Que cachorro gigante! Caramba, esse é enorme, hein? É o Fila? Gente, eu costumo... Olha, eu quero falar, mas isso aí me chama muito a atenção, bicho. Amo. Eu tenho 4 bichos adotivos, viu, gente? Então eu defendo muito isso da adoção. Porque comprar bicho é muito gostoso, mas adotar, você vai estar lavando a sua alma de bondade, salvando o espírito dentro daquele corpinho de animal lá, sabe? Que alguém maltratou, abandonou. Então vamos adotar, que é maravilhoso. Olha isso, eu quero ter um desses aí também. Olha que coisa mais linda! Esse não é o koala! Olha isso! Olha o chapéu do gato, é um pintinho. Essas imagens o Giovanni pega num site maravilhoso chamado Anjos Animais. Tem umas fotos, olha, divino, olha o tamanho do bichinho. Tamanho da palma da mão da moça, fica em meia palma ali. Então eu falo, comprar é bom, gente, mas adotar é melhor ainda. Olha a foquinha divina. Fala se não é coisa de Deus isso aí, né? Olha, lindos. Olha o amor nos olhos dos dois. Ah, é tão bom quando a gente é desse tamaninho, né? Não faz maldade. Olha que coisa, parece montagem, né? Então vamos adotar, faça um bem pra você, especialmente pros bichinhos. Adote um bichinho. Esse que você... Alguém falou, eu vou mudar, eu preciso doar meu bicho. Pega pra você. E principalmente gatos. As pessoas têm o péssimo hábito de fazer maldade com os gatos. Porque pensa que ele é mau agouro, é coisa do mal. É o contrário, gente. O gato é um dos animais que mais dorme. E sabe por quê? Porque ele repõe as energias que ele perde limpando o ser humano e limpando a casa
que ele ronda, que ele vive. Então, para de maltratar, especialmente os gatos, viu, gente? Maldade é feia. E com gato, fazer maldade com gato, um bichinho de Deus, pior ainda. Então, vamos adotar um bichinho velhinho para dar um bom lar, um bom final de vida para eles, viu? Eu não fico sem bicho. E eu vou falar a frase, eu sempre falo a frase de uma pessoa muito célebre, que não sou eu. Tem um que disse assim: quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. Quem disse isso foi Albert Schweitzer. Acho que a pronúncia é essa, Schweitzer, certo? Então, por favor, né, gente, não vamos maltratar a natureza de uma forma geral. Nem o próximo seja gente, nem o próximo seja bicho, tá bom? Lembre-se sempre que bichinho cresce, igual a gente cresce. Agora eu vou chamar a minha delícia de pessoa. Eu tenho uma delícia de pessoa ali que eu vou entrevistar hoje. Coisa boa. Eu vou buscar. Já posso buscar, Giovanni? Olha lá. Olha a minha delícia de pessoa. Eu vou dar o tempo para vocês reconhecerem aquele ser iluminado ali. E eu vou esperar e-mail. Quero ver quem sabe quem é ele. Você que está assistindo, sabe quem é? Manda e-mail pra cá, viu, gente? Você assiste o programa Miscelânea pela... Ah lá, tá escrito. Pela TV facebook.com.br e pela TV Orkut. Pela TV Orkut, você entra, tem um ícone, você entra, mande seu e-mail agora. Manda um e-mail com as suas dúvidas, suas perguntas que a gente vai tentar sanar da melhor maneira possível. Eu vou lá buscar. Posso buscar? Posso, Giovanni, buscar minha delícia de pessoa? Eu não vou falar quem é. Ele vai se apresentar. Eu vou buscar. Venha, meu querido. Muito obrigada, meu anjo. Muito obrigada, viu? Obrigada por vir. Quase que ele não vem. Siga-me. Agora vamos dissecar a pessoa. Ah! Não vou falar. Já descobriram aí? Seja bem-vindo. Obrigada. Gente, eu vou falar uma coisa. Quase que ele não pôde vir. Porque a profissão dele é muito assim, atabalhoada. Então, quase que ele não vinha, mas se ele não viesse, ia dar um jeito de falar do mesmo jeito do trabalho dele. Aí ia passar contato, tudo bonitinho. Mas quem vai se apresentar não sou eu, ele próprio. Ele próprio se apresenta. Diga lá, quem é você? Eu sou médico, otorrinolaringologista, Silva Kenichi Amor. Pode chegar bem mais pertinho aqui. Na área de otorrinolaringologia. Vim aqui dar uma mãozinha para a Dora por umas dúvidas que as pessoas tenham aqui. É lógico. Se puder ajudar, a gente vai tentar. Ele vai tentar, não, ele é bom. Eu dei umas lidas aqui, o cara é bom, ele tá falando aqui, vou tentar. Vamos começar perguntando assim, por exemplo, gente, vocês sabem do que cuida um otorrino, ó, parece um palavrão, mas não é, hein? Otorrinolaringologista. Não estamos xingando ninguém, não, né? É um palavrão. É um palavrão, né? Isso, pela função grande que ela também tem. Do que cuida o otorrino? Vamos simplificar. Otorrino. Oto significa ouvido, hino, nariz e laringologia. Então, ele envolve ouvido, nariz e garganta. Vocês sabiam? Todo mundo tava pensando que era aquela música. Eu canto uma música pros otorrinos, sabia? Ah, é? Canto assim. Mas otorrino à toa. Mas se você se cuidar, vai melhorar. Vai melhorar. Com certeza. É um bom, é um bom melô, né, pro otorrino à toa. O português tá errado, mas... cabe bem. E que ligação tem o ouvido com o nariz, com a garganta? Eu, na verdade, acho que o nariz é que tem a ver com todos, né? Eu acho que o nariz é o centro de tudo. Olha, inclusive, Pois né? é. Ele tem envolvimento com o seu ouvido, com a sua garganta, com os seus seios da face, com os seus olhos e seu pulmão. Porque tudo está interligado. Isso. Então, o nariz, na verdade, quando você fala que está com tal problema no ouvido, pode ser um problema diretamente a ela, né? Um otite externa. Se nadou, coçou, mexeu, pode. Mas você está com uma gripe, um resfriado, reclama que está doendo o ouvido, veio do nariz. Você começa a coçar seus olhos, de repente também vem junto com a rinite que você tem.
E de onde, então será aquele ditado lá? A gente enfia o nariz onde não é chamado, né? E acaba levando em qualquer lugar. Aí vem um problema, né? Entra pelo nariz, né? Entra pelo nariz. Eu não sabia disso. Então, isso aqui depende do quê? Do que a gente respira. Eu acho que é assim, a grande tacada, eu acho que é o que é o nariz. Para que serve o nariz? Para que esses 2 buraquinhos? Né? Então eu acho que a grande função do nariz não é, na verdade, respirar. Quem respira é o pulmão. Né? O nariz é um órgão, talvez, que mais trabalha, porque ele trabalha para o pulmão. O seu nariz ele vai adequar, ele vai preparar a qualidade desse ar para que o seu pulmão utilize para fazer a troca gasosa. Então, na verdade, se você tem um nariz que trabalha mal, você vai ter chance de ter um pulmão doente. E no intermédio você tem a garganta. Então a garganta também já é um subaviso, que você não está respirando de modo adequado. Então você vai ter problema na garganta em geral, em primeiro lugar. Depois você pode passar o problema para o pulmão. Caramba. Então, e os pelinhos do nariz? Porque vocês sabiam, gente? Vocês já viram? Eu desde criança sou muito curiosa. Eu olhava, eu olhava mesmo, Coças, sou curiosa. né? Para que servem os pelinhos do nariz? Na verdade, se os pelinhos fossem o principal fator de função nasal, então os portugueses e espanhóis não iam ter problema, porque eles têm pelo para chuchu. Nossa, Mas tem não é, muito pelo. né? Exato. Podemos Dá até dividir. medo. Dá até medo. Então, eu acho que os pelos são importantes, sim, mas é uma das primeiras partes da filtração. Eles captam as partículas grandes, tá? Mas a microfiltração, a filtração mais importante é decorrente de todo o canal nasal. Então, você tem um nariz que é um túnel. Esse túnel tem estruturas. Mas essa estrutura antes é o próprio arcabouço, é o próprio túnel dele que é osso e cartilagem. Dentro dela você tem tecidos. E é esse tecido que vai responder à qualidade do ar que você está respirando. Então ele é capaz de identificar o que tem de erro nessa qualidade do ar. Então o que tem no ar? O ar não é só oxigênio, vem impurezas, vem coisas mortas, vivas. O próprio ar tem fatores físicos, químicos, ar quente, frio, seco, úmido, pH, pressão, tudo isso está alterado. Bastante. Então quando nós falamos que você está sofrendo as mudanças do clima, é porque você está alterando uma série de fatores físicos químicos. Até a temperatura e a umidade relativa do ar que é tão falada. E que, nossa, em dias de pouca umidade, eu particularmente eu sofro. Tem uma tosse horrorosa que vem do nada, igual veio agorinha, e ela vem do nada. Então, primeiramente a gente tem que ver se a gente sabe respirar. Será que a gente respira certo? Será que o seu nariz é viável para respirar adequadamente? Será que você respira totalmente pelo nariz ou você tem um obstáculo? Você tem um nariz parcialmente funcional. Você pode ter um ligeiro obstrução que passa até respirar falando. Você acaba respirando pela boca para falar. Correndo, você vai respirar mais ainda pela boca. Dormindo, você pode dormir de boca aberta. Isso vai levar a ter uma queixa na sua garganta. Por isso que você pode ter história de ser intolerante a gelado, a friagem. Muda o tempo já fala que ameaça doer a garganta, porque isso já é um reflexo de quem respira de boca aberta parcialmente. Então o nariz tem uma importância que a gente dá pouca, mas o nariz tem uma importância enorme. Além do cheiro, além da capacidade de você identificar vários cheiros, ele também te dá a sensação do fluxo do ar que você está passando, essa satisfação aérea que você nem percebe que está satisfeito, é porque tem inervações no seu nariz, quando o seu nariz é perfeito no sentido de passar o fluxo adequado. Se você sentir que esse fluxo não está adequado, na verdade não é o mesmo lugar que passa, é em outro lugar que você sente. Porque como é que é? A gente olha por aqui, até onde a minha vista alcança tem 2 buraquinhos, que parece uma caverninha, um túnel, como você disse, né? Uma bolinha. Essa bola é a cabeça do seu filtro. O seu filtro tem cabeça, corpo e cauda. Ele parece uma salsicha grudado pelo lado. São chamados de cornetos. Vulgarmente conhecido quando inchado de carne esponjosa. Então, na verdade, são hipertrofia dos cornetos decorrente de uma reação exagerada.
ou provocada pela qualidade do ar, ou porque esse organismo pode ser sensível aos estímulos nocivos. Então ele exagera na reação. Então você chama de rinite alérgica. Que vem do quê? O cheiro de uma coisa muito forte. O que acontece dentro do nariz quando você vai com aquela vontade louca lá e cheira e absorve aquele cheiro forte, odor forte? O seu nariz, para poder ter essa capacidade, ele tem vários sensores. Então tem sensor para tato, para dor, para calor, para frio, para seco, para úmido, tá? Para a sensação do ar passando, tudo é tátil. Você tem capacidade, o seu nariz tem capacidade de perceber isso. Tá? Quando você está inflamado, você diminui essa sensação. Então você pode falar que está tendo uma obstrução. Às vezes não é uma obstrução mecânica só. Você tem uma sensação de obstrução subjetiva, porque o fluxo de ar não passa nas terminações nervosas onde está impedido pelo inchaço. Que é aqui no alto. Nós temos 3 cornetos. O corneto inferior, o médio e o superior. Que ficam, às vezes tem o supremo. Eles ficam aqui para trás, aqui onde a gente sente essa parte durinha. Se a gente puder mostrar. Ah, claro, é até bom. Será que consegue? Já vai dar um zoom aqui só para a gente mostrar? Né? Ele tem uma imagem lá no computador que tinha bem. Se conseguir dar um zoom aqui, ele mostra pra gente como é que é. Porque eu sou muito curiosa, eu gosto de saber. Não que eu vá saber usar direitinho, né? Não ter essa capacidade. Falar, como é que é isso aqui? Ele é interessante, o corneto. Isso é uma visão que a gente vai ter. Todo o corpo humano é muito complexo. Esse é o corneto que você vê quando você está olhando pela frente. Olha. Certo? Esse buraco, isso aqui aberto? É a cabeça do corneto. Consegue dar uma imagem, só que pequenininho. Será que consegue? Nesse aqui, mostra pra mim. Opa, quase. Esse aqui em qual que eu tô? É a cabeça do corneto. Esse é o corneto inferior e o outro é o corneto médio. Se a gente vê ele de lateral, posso... Claro. Nossa, parece um bicho, né? Parece um Se olhar dentro do corpo humano, é uma verdadeira... Tem cada bichinho feio aqui dentro, né? Então, esse é o corneto, os cornetos de uma forma de lado. Dá pra ver ali, Giovanni? Dá. Aí só olhar aí. É, que agora... Isso. Esse é o corneto médio e esse é o corneto inferior. Nossa, é grande, olhando por aí. Isso. O corneto inferior é o mais potente, ele está abaixo. Dá para você ver a cabecinha dele aqui. O corneto médio está mais acima. É a área sensorial e a área olfatória e também serve como uma válvula. Quando ela incha e desincha, que ela abre e fecha pequenos canais do lado dela. Podemos ver de frente. É bem complexo para entender assim, de repente, olha... Podemos ver de frente os cornetos inferiores, que é o que permite o seu fluxo aéreo. Quando estiver inchado aqui, você vai reclamar da sua rinite, de boca aberta, de roncar. Agora, quando estiver inchado, esses cornetos médios, além de serem filtros, eles comandam pequenos orifícios, no qual os seios da face, ou essas cavidades que nós temos, abrem e fecham. Uma das grandes funções dos seios, curiosamente, é interessante. É uma caixa acústica. Olha. Tá? Ela ressoa o som nela. Interessante. Quando você está gripado, ele incha os seus cornetos inferiores, os cornetos médios. O som não vai passar mais por ela e sair. Ela vai direto pelo nariz. Então você chama de voz anasalada. Parece que vai ficar todo entupido, né? É aqueles buraquinhos que estavam... Esses buraquinhos são... Os seios da face. Quando eles estão limpinhos, ficam assim. Sim. E quando está... doente, ele vai acumular secreção que se torna pus. Toda secreção parada atrai bactéria. Então você vai ter uma das rinites mais frequentes, que a gente acha que não é, mas é uma baita rinite, uma rinite aguda. É a rinite infecciosa viral. Então o vírus, ela tem uma capacidade de agredir a mucosa de forma muito intensa. É ela que leva às primeiras instâncias de inchar e secretar muito esses cornetos. Aí, quando ele inchar demais, ele vai bloquear os buracos e vai levar uma sinusite. Então está muito próximo. A rinite... Por isso que hoje a gente não fala mais de sinusite aguda, a gente chama de rinocinusite, porque antes de você ter a infecção no buraco, você vai ter que ter uma inflamação intensa da mucosa nasal, que é a rinite.
Então, a rinite é um processo inflamatório do tecido interno do nariz, onde estão as válvulas, onde estão os filtros. Em um desses seus filtros é uma válvula, que é o corneto médio. Se elas inflamarem demais, ela vai travar os canais. Nossa, esse... Aí você bloqueia o seio e você tem que ter 4 funções básicas que eles estão fazendo quase que o tempo todo para você, a cada 1 hora, 1 hora e meia. Tem que abrir e fechar com eficiência o buraco. Tem que aerar, trocar pressão e eliminar a secreção. Então, é assim que o seio se mantém sadio. Mas é muito trabalho, não dá mesmo, né? Tem que... E a dor de cabeça? Então, na mucosa... Cadê lá, Na Giovanni? mucosa Onde está? dos seios da face... Peraí, deixa o Giovanni voltar ali. Isso, deixa eu ver se aproveitar que tem uma... Pena que aqui não tem. Tem uma que tem um nervo. Um monte de nervos. Aqui, a gente vê as artérias que nutrem. Tudo aqui dentro. Caramba! Aqui tudo tá vendo? É uma Você não cidade. vê? É uma cidade. Esse corneto é o carnoso. Fica congestionado, igual a rua, né? Fica, Top isso. No organismo nada você para. Você parou, acumula secreção e atrai bactéria. Era aqui que ele ia mostrar? Isso. Doutor Silvio ia mostrar onde, qual que é? Aqui são as artérias que nutrem. Né? Você pode ver que a carne esponjosa ele tem um formato por causa do osso. Caramba. É o próprio osso que tem um formato de turbina. Por isso que ele também é chamado de turbina. Então, na verdade, às vezes, alguns indivíduos acham que o filtro, que é o corneto, ele tem um revestimento mucoso, espesso, tecido, que pode inchar. Mas às vezes ele não está inchado, às vezes ele é grande. São aqueles indivíduos que ficam usando esses vasoconstritores, como Afrin, Anidrim, pensando que é inchaço. E às vezes não é, a estrutura que é grande. Então ele nunca vai melhorar. Ele sempre vai estar entupido. Fica mascarando, né? Gente, é por isso que existem os médicos, né? Os especialistas em tais coisas. Ele, por exemplo, otorrinolaringologia. Então, quando você sente alguma dorzinha assim, fala, o fulano falou para mim que isso é bom. É curioso, mas o princípio inicial da dor da face é pela pressão negativa. É o vácuo que é criado pelo inchaço. Depois você vai acumular catarro, então vai ter um processo inflamatório. E lá dentro desses seios da face, desculpa. Onde estão os seios? Isso. Tá vendo? Até na face tem os seios. Tem seios. Guardadinho. Guardadinho. Então, nesse tecido interno dos buracos da face, tá, tem grandes e tem pequenos. Mas cada unidade dela tem o tecido, tem artérias e tem nervos. Quando esse tecido estiver inflamado, ele ataca o nervo. Ele pode prejudicar o nervo ou criar uma condição de bloqueio dentro do buraco e criar um vácuo. Então você pode ter 2 formas de doer. O próprio pus, fazendo pressão, e o próprio vácuo, porque você não consegue mais trocar o ar. Então, uma das grandes funções dos cornetos médios, que é um dos seus filtros, é uma válvula que abre e fecha os seios da face. Quando você perder essa capacidade de abrir e fechar, limpar, trocar pressão, eliminar a secreção, você vai ter a chamada sinusite crônica. Ai. Crônica é quando você tem um sistema muito errado. E o agudo é apenas um determinado momento que você vai ter uma infecção. Você pode reverter o processo de normalidade. Então, sinusite aguda já é uma complicação, é uma infecção dentro do buraco. A sinusite crônica não é a infecção, é o defeito no modo dele trabalhar. Ai, que triste. Então, é o encanamento dela. Então, quase sempre a sinusite crônica, quando bem definida, a solução é cirúrgica. Ai, ai, ai. Enquanto que a sinusite aguda é clínica, antibiótico, anti-inflamatório, antialérgicos, tá? E ela pode reverter a um quadro normal. Mas o problema é que a crônica pode se repetir, e quando se repete, ela constata que tem um erro no funcionamento. Então, sinusite crônica é um erro no funcional dela. Então, se for determinado, é cirúrgico a correção. E aí, a cirurgia, ela corrige e aí fica... O que acontece? Simples. O encanamento está ruim, a gente destrói o encanamento e bota a pia na fossa. Você vai deixar os buracos abertos. Você vai tirar o sistema que abre e fecha. Você não vai ter mais um sistema de antecâmeras e válvulas que abre e fecha o canal. Você vai deixar exposto.
Então, o único seio que realmente você raspa, porque são pequenos, ele tem uma anatomia própria, é complexa, ela não é feita de um buraco, é feita de 8 até 12, são os etimoides, que está entre os olhos. São pequenos. 8? De 8 a 12. Cada Caramba! um, tá? E ele tem dos dois lados. Tá? Então, o chamado complexo etimoidal, ele é formado de 8 a 12 pequenas células. Uma doente já te dá dor. Ela trabalha integradas. Se uma ficar doente, ela vai deixando os outros bloqueados. Bloqueada Nossa. é inflamada. Ela é sem graça também, ela podia, né, ajudar, Então, né? essa que ela é sem graça. Ela é a única que a gente realmente raspa, como vocês falam. As outras não é raspagem, é a abertura. Você amplia o próprio canal de drenagem dela. Quase sempre medem de 1 até 3 milímetros os seios a drenagem dos seios da face. A gente amplia. Tá? Passa para 10, 20 vezes. Tá? Você abre uma cavidade, né? Você abre uma das paredes quase. Mas uma vez que fez a operação, aí o problema está sanado, está curado, não tem mais, ou pode vir? Pode vir, mas é totalmente diferente da situação de um sistema que pode se fechar. O buraco está aberto, ele pode contaminar, mas a capacidade de drenagem dela, ela é muito grande. Então, você vai ter um quadro meio frustro. Você pode ameaçar uma infecção e em 2, 3 dias ir embora. Não vai perpetuar 7, 10, 15 dias, até mais dias, com o sistema todo travado, com a bactéria lá e o buraco não consegue se limpar. E aí, tendo essa infecção, tendo esse problema, por exemplo, eu tenho e não cuidei, e falar, daqui a pouco eu estou boa. O que mais prejudica? O que mais ao redor? O ouvido, a garganta, vai... A partir do momento que você tem o nariz sendo a fonte contaminadora de infecção, ela pode espalhar por onde ela se comunica. Então você pode ter uma conjuntivite, pode ter uma faringite, pode ter uma laringite, pode ter uma pneumonia, pode ter uma infecção de ouvido. Por isso que eu falei que ela é o centro. E é mesmo, gente, olha, estão percebendo que a pouca importância que a gente tem que enfiar o nariz onde deve, então, porque olha só a proporção que dá uma coisinha que começa aqui, parece um nada, né? Começa aqui, vai se alastrando, vai se espalhando de tal maneira que a coisa fica feia, viu? E agora fala pra mim, que é bom, eu falei do nariz, aí já respondi, eu perguntei, quando desse está com problema, aí afeta, claro, afeta os demais e vai piorando se não cuidar. Os cuidados básicos que a gente deve ter com o nariz... Depende do local, mas as grandes cidades, você já vive uma qualidade do ar péssima. Então, desde a poluição, são fatores químicos também, tóxicos, irritantes. Não é igual ao campo que você tem lá pólen, plantas, insetos, o pó doméstico, próprio dito a terra. Isso também podem criar irritabilidade, mas o das grandes cidades é pior. Você está misturando tudo isso. Então, aqui, o efeito climático, por que o clima pode piorar a qualidade do ar? Porque, na verdade, o ar já não está bom. Então, quando você tem alterações físicas, ou químicas e físicas químicas, por exemplo, a baixa temperatura vai deixar o ar pesado. Por isso que no inverno você vai ter as chamadas inversões térmicas, onde toda a poluição diluída no verão, ela vai ficar pesada e vai descer. E aí vai trazer todas aquelas coisas ruins acumuladas para onde as pessoas estão vivendo. Por isso que você vai ter mais problemas respiratórios. Agora, uma das coisas importantes é a umidade relativa do ar. Então, pela CETESB, 20 a 30%, ele cria uma qualidade de ar muito ruim, né? Só em relação à umidade, fora o efeito que ele vai causar na poluição. Então, o seu nariz não tolera sobrecarga de 60% para baixo de umidade relativa do ar. Ou seja, se você já tiver começar a ter uma umidade já abaixo de 60 para 40, o seu nariz já começa a perceber que não está legal. Então ela vai começar a sofrer, ela vai reagir, ela vai inchar, ela vai secretar, ela vai espirrar, vai começar a arder, vai começar a queimar. Tá? Abaixo de 40 é certo que você vai reclamar. Tá? Agora, o seu nariz ele é obrigado a fornecer para o pulmão de 90% para cima de umidade relativa ao ar para o pulmão. Por isso que eu falei que o nariz trabalha para o pulmão, porque uma das grandes funções do nariz é promover a umidade relativa do ar para o pulmão. E o pulmão é exigente, o pulmão quer o ar pronto. É lógico. Então, 90% de umidade para cima. Se você está em São Paulo, 20%, 30% de umidade relativa do ar, é muita umidade que o nariz não consegue dar. Ele tem um limite.
Por isso que ele começa a sofrer a chamada rinite seca. E advindo dela, vai vir as outras rinites. Começa assim, começa uma coceira. Quando a gente começa uma coceira no nariz. Isso. O que você vai gerar, seja qual for o tipo de rinite, você vai inflamar e secretar. Isso já é um ponto de desequilíbrio. Já o tecido já está machucado e irritado. Qualquer outro estímulo vai piorar. Então você está com o nariz já ardendo e queimando pela rinite seca. Aí vem alguém usando perfume, outra pessoa pegando gripe. Vai facilitar, vai somar. E o que, por exemplo, eu vou me usar como exemplo. Eu tenho essas coisinhas adoráveis. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu já passei com ele é muito bom, viu? Obrigado. Eu fui paciente dele, sou paciente dele. Então eu falei, eu vou chamá-lo, porque tem que trazer pessoas que acrescentem algo na nossa vida. E a saúde, acrescentar na saúde, quer coisa melhor ainda? Quer acrescentar coisas boas pra saúde? E eu soube que tem essas coisinhas, eu tenho essas coisinhas chatas aí, né? Daqui um determinado tempo, vou ter que passar por cirurgia, eu já tô sabendo, ele me disse. Falei, meu Deus, tem coisa que não adianta empurrar muito com a barriga, um dia vai ter que fazer. É para o meu bem-estar. E aí até me perdi no que eu ia falar. De perfume. Porque às vezes eu entro num lugar, entra aquela pessoa com aquele perfume adorável que vem pelo nariz, mas bate tão imediatamente no cérebro que dá uma dor de cabeça. Na verdade, isso não é um estímulo direto, tipo assim, você tem rinite, então vai ter sinusite. Não, nem sempre. Tá? Então, quando você tem uma inflamação ao ponto de você ameaçar fechar esses canais de drenagem, né, onde a válvula vai ficar inchada, que é um dos seus filtros, você vai realmente ter uma dor de tipo pressão ou peso, em geral, relacionada a dificultar a função do seio, por causa da rinite que você está tendo. Agora, se você tem uma rinite estimulada por cheiros adversos, até derivados de petróleo, fumaça, gasolina, perfumes, tá? É que o nariz tem um monte de nervo, como eu falei, são vários nervos. E tem nervos que se relacionam a um estímulo que pode levar ao seu cérebro. Isso pode provocar uma reação enxaquecosa. Então você pode começar a ter uma dilatação dos vasos como uma reação. Então, na verdade, é uma enxaqueca promovida por estímulos de cheiro. Tá? Isso acontece. Na verdade, nós temos, através do nariz, outros tipos de cefaleias que é meio complicado explicar agora, mas existe. N tipos. Nossa, gente, não dá. Parece, nós estamos só no nariz. Eu nem perguntei da garganta, nem futucamos o ouvido ainda. Fala do ouvido, já que eu falei de futucar o ouvido. É bom a gente ficar lá com os cotonetes, azucrinando as orelhas, os ouvidos? O ser humano tem mania de mexer onde não deve, né? Enfiando coisa nos buraquinhos, gente. Isso, eu acho assim. Se Deus fez, é porque não é para mexer, porque ele já teve um jeito de de trabalhar sozinho, não precisa da ajuda do ser humano, né? Mas como nós temos outras formas, por exemplo, se nós precisássemos de cotonete para limpar o ouvido, então todo tipo de animal estaria com os ouvidos tudo tapado. Então não tem, porque a natureza o faz para ele, tá? Só que nós, humanos, socialmente, a gente quer ver tudo limpinho. Então a gente adquire culturalmente hábitos que, para a área da saúde, não é interessante. Tá? Então você está empurrando com o cotonete a cera que está produzida no começo dela. Você pode estar traumatizando a pele e ela vai reagir inchando, coçando, soltando liquidozinhos, que é uma lesão da pele. Isso você já lesou a primeira defesa. Que a pele é uma defesa de barreira. Você quebrou essa primeira barreira. E as bactérias já moram aí. Os fungos já moram aí. Então, equilíbrio. Certo? Então, no momento que você já houve uma queda de barreira da pele, você vai permitir que esses bichos penetrem na sua pele e possa produzir uma infecção chamada de otite externa. Então, é muito comum os indivíduos que têm alergia, tipo dermatite, que é uma alergia da pele, que pode ser em qualquer lugar, inclusive do ouvido. Então, cosméticos, pintura de cabelo, também pode promover coceiras e que faz você traumatizar, mexer, e por causa da mexedura você acaba lesando essa parede, a pele no caso, e ela vai penetrar esses bichos que já estão morando aí. Tá? Aí você vai ter otite externa. É culpa da Cleópatra, aquela desocupada lá. Começou a desenvolver aquelas pinturas. Aí a gente aderiu. Adere, a sociedade. A sociedade, né? A gente tem que viver socialmente, né, gente? Aí eu tenho uma pergunta aqui.
A Andressa Mayumi perguntou se é normal muita cera no ouvido, se elas podem acarretar, assim, dar vertigem, como se fosse uma labirintite? Às vezes ocorre, mas é raro, mas pode ocorrer. Quando você tem uma quantidade muito excessiva criando rolhas de cera, ela pode deixar o seu ouvido sem respiro, pode alterar a pressão interna, né? Então, além de promover dor, tá? Se ela empedrejar, ela pode dar muita dor. Mas ela vai perturbar a sua qualidade auditiva, né? O som vai encontrar uma barreira que é essa cera, que na verdade serve para amortecer. Então, naturalmente a cera, na quantidade adequada, ela serve em primeiro lugar para 3 coisas principais. Ela não tem um caráter ácido, então levemente ácido a cera. Então ela impede a proliferação de fungos e bactérias. Então é a primeira função dela. Segundo, o seu organismo nada faz à toa, é proporcional ao que você precisa. Então se você abusa sem querer, vai ter uma resposta do seu organismo. O excesso de cera é porque provavelmente esse indivíduo se expõe a algumas coisas que ameaçam o ouvido. Pode ser um trauma sonoro, um trauma mecânico, você enfiando caneta, cotonete, dedinho e toalha, tá? Você está machucando a pele, ele vai reagir. Cosméticos entram com shampoo, né, espuma, tudo são elementos químicos que irritam também a pele. Então, a única coisa que o ouvido sabe fazer é defender produzindo mais cera. Então a cera em excesso é uma resposta a um tipo de agressão que o seu ouvido está interpretando. Então pode até mesmo mexer, dar uma vertigem, então pode mesmo... Quando tampa tudo pode. Caramba. Acontece, já aconteceu. E qual é a saída para isso? Passar no Primeiro torneiro? aprender que não se deve mexer. Então através do especialista, o médico vai identificar se essa queixa sua não pode ser outras causas. O ouvido tem 3 partes. E você pode ter sensações diferentes, queixas similares, mas em lugares diferentes. Você fala que não está escutando bem. Eu tenho 3 partes do ouvido para não escutar bem. Certo? O mais simples de todos é uma rolha de cera bloqueando a entrada do ar, do som. Você pode ter um problema no ouvido médio, que tem muita relação, onde você perguntou aonde o nariz e o ouvido e a garganta têm relação. O seu nariz, quando doente, ele vai secretar uma tentativa de defesa e vai lançar essa secreção, essa limpeza para trás. Lá tem um pequeno canal onde você vai comunicar com o seu ouvido. E é justamente o ouvido médio. Por isso que as infecções em crianças é muito frequente, porque como são estreitas, a anatomia dessas crianças ainda em desenvolvimento, tudo é muito pequeno. E elas conseguem acumular muita secreção fácil. E essa secreção vai para trás e leva a afetar o ouvido dela. Então é muito fácil as crianças gripadas e resfriadas culminar, através de uma sinusite ou rinite, evoluir para uma otite também. Mas aí a otite média aguda vai pegar o ouvido médio, é atrás do tímpano, é uma outra região, é a segunda. E a terceira é o ouvido interno. O ouvido interno. Isso. Olha, Giovanni, olha o ouvido interno. Parece um caramujinho, né? Esse é o ouvido interno e o labirinto. Parece, né, um caramujo? Parece um caramujo. Caramba. Isso aqui parece que são alças. Impressionante. Nossa, olha dentro da gente o que é. Deixa ele mostrar aqui. O Giovanni vai posicionar aqui. É até legal, eu gosto. As pessoas pensam só em internet. Vamos mexer um pouco o papel, né? É bom. É bom. Tá todo mundo tão fugido. Olha isso. Quem vê pensa que é o que isso? Caramujo. Um caramujo. Esse é o ouvido interno, mostrando 2 estruturas importantes, que é a cóclea e o labirinto. O labirinto é o azul. São pequenas alças, né? Onde o movimento do seu pescoço faz mexer um líquido interno que balança lá dentro. E dentro dessas alcinhas estão milhares de células nervosas que vão captar o movimento desse líquido, chamado de endolinfa. Caramba. Tá? E a cóclea tem conexão direta, que é a parte do aparelho auditivo. O som entra por dentro desse caracol, dá uma esse volta. Esse caracolzinho aqui, gente, entra por aqui, pelo caracol. Isso, mas é através do líquido que empurra os ossinhos que vai estimular esse líquido a dar uma volta. A força dela é que vai estimular cada andar desse caracol. E cada parte capta sons médios, sons agudos e som grave. Os sons agudos estão em primeiro lugar, por isso que quando você... As células que captam sons agudos estão no primeiro andar, vamos dizer assim. Quando você se expõe em som muito alto, o primeiro lugar que você vai perder é lá. Certo? Por exemplo, esse pessoal, a rapaziada jovem aí que fica com aqueles Walkman, fone de ouvido. E o iPod. Nossa Senhora.
Quanto mais eficazes esses fones, eles têm a tendência de vedar melhor. Então, amplifica-se mais o som, né? Então, na prática, você está tendo um dispositivo que consegue amplificar com mais eficácia esse som para o seu ouvido. Então, se você abusar, né, de mais de 85 a 90 decibéis a 1 hora por dia, você já está pouco a pouco lesando as células nervosas da sua audição. Então, resumindo, esses iPods, em geral, podem atingir até uns 115 a 120 decibéis no volume máximo. Nossa, tá? Mas, gente, olha a destruição que... né, na verdade é bem lento o processo, tá? Mas é um causador de trauma acústico. Caramba. O que é curioso é que a maioria dos jovens costumam usar esses iPhones, iPods em lugares públicos, onde tem outras fontes sonoras, tem barulho externo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar compensar aumentando o volume. Então, por causa de sons externos, ele acaba elevando o volume para perceber o som. Só que essa quantidade de decibéis é que vai lesar o ouvido dela. Tá vendo? É gostoso. É que quando a gente é jovem, a gente é irresponsável. Acho que vai ficar bonzinho, bonito para sempre. Não é bem... Infelizmente, gente, não é assim. Então, perguntando aqui, labirintite ocorre por quê? Na verdade, labirintite tem a fama de parecer ser o vilão da história. Coitado, tão bonitinho. Na verdade, o labirinto, ele é um órgão sensorial. É o azulzinho, né? Que o labirinto é o azulzinho. Aqui é esse azulzinho, olha. Volta aqui, Paulinho, no azulzinho. Volta aqui que nós vamos mostrar o azul. Isso. Cadê? Eu tô então, para cá. O labirinto são essas alças em azul. Tá? E ele é um sistema, na verdade, é um sensor de movimento. E, na verdade, ele é responsável em promover o aviso para o cérebro do movimento que você está fazendo do seu pescoço, da sua cabeça. Tá? Então, ele está avisando o tempo todo qual o movimento que você está fazendo com o seu pescoço, para você coordenar com o resto do seu corpo. Então, na verdade, o labirinto é apenas um dos órgãos responsáveis pelo equilíbrio, não é a culpa de toda a tontura, né? A tontura é muito mais ampla, é um sintoma. Nossa. Eu posso ter tontura de várias causas, não é só do labirinto. Então, mas virou-se um hábito culpar o labirinto como se fosse o vilão, e na verdade ele é mais vítima. Então, o labirinto é um órgão sensorial muito delicado e complexo, que pode sofrer os efeitos de doença vindo de outras partes do seu corpo. Se você tem pressão alta, pressão baixa, arritmia, colesterol, ácido úrico, triglicérides alto, se você tem anemia, tá? Você, através da circulação, você atinge o labirinto, que é muito sensível. Então, não é que ele está doente, mas você pode prejudicá-lo por doença de outro lugar. Então, é chamada de labirintite secundária. E tem as labirintites primárias, que são mais raras. É quando a doença é nela, de fato. Um vírus nela, um tumor nela, um trauma nela, um tiro, uma facada, tá? Uma infecção nela mesmo, que pode acontecer por transmissão de uma otite média. Você pode ter uma infecção do ouvido médio, esse pus vai para dentro, pode atingir o labirinto e ter uma labirintite. Tudo bem? Mas quando você age diretamente nela. Agora, em geral, pequenas alterações na qualidade do sangue afetam o labirinto, mas não é uma doença nela. E a labirintite tem maneira de... tem uma cura, Depende tem uma da causa. prevenção? Depende da causa. Tá? Então, por isso que, na prática, os remédios que a gente costuma usar nos pronto-socorros não é dado pela causa, e sim pelo sintoma. Então, se for esperar a descobrir a causa, vocês perceberam que causa de tontura tem um monte. Nossa. Primeiro, que tontura que você está falando é tontura é da labirintite ou não? Você pode ter tontura de outras especialidades. Uma pressão alta dá tontura, pressão baixa dá tontura, um erro no metabolismo do açúcar, tolerância à glicose, diabetes, insulina, tá? Tudo isso pode dar tontura. Nossa, então é muito complicado porque são sintomas parecidos, né? São. Caramba, mas uma das características da tontura do labirinto é que tem que ser rotatória ou vertiginosa. Fica tudo girando? Geralmente sugere que esteja do labirinto, né? E a apneia? Perguntaram sobre a apneia. A apneia tem cura? Para dar solução, você precisa saber a causa. Tá vendo, gente? Tudo tem que saber. Tem que a palavra correta é investigar. Tem que investigar, porque às vezes parece uma coisa, é tudo mascarado, né?
parece que é uma coisa, mas é outra. É que a gente tem mania de tentar simplificar, né? É mais fácil, né? Mais fácil, mas não é tão fácil. Aí a gente joga a culpa naquele coitado do tempo. Ah, não tive tempo para fazer isso. E, gente, não é assim. Eu já peguei um telefone de ouvido com... Eu acho que você falou sobre a Altifere, eu falei sim. Ele é interessante esse tema, né? Eu acho que a apneia é um tipo de problema ainda novo, que as pessoas não sentem dor, não sentem muito incômodo, geralmente é o parceiro que reclama. Tá? Então, em geral, a própria pessoa que é a vítima do processo não tem muita percepção do problema que ela tem. Mas é importante ressaltar que hoje, né, conhecendo melhor sobre a apneia, ele é um distúrbio do processo respiratório. Ele, na verdade, é um colapso da via aérea, você chama de parada respiratória. Tá? Mas ela é uma parada respiratória provocada pelo colapso das vias aéreas. Então, os tecidos internos desse corredor respiratório, eles podem ser ou inchados, podem ser redundantes, ou podem ser flácidos, e que na hora que o fluxo de ar passa, cria um vácuo. E esse vácuo é o início do processo de criar o ronco e a apneia. Então, ronco ainda é uma vibração de tecidos, tá? Quando o ar está passando. E a apneia é quando ele entra em colapso. Eu gosto de comparar muito ronco como se você estivesse querendo chupar um milkshake grosso com um canudinho fino. É um bom exemplo. Dependendo da forma como você puxa o seu canudinho para chupar o seu milkshake grosso, se você chupar depressa, ele colaba. Por causa da sua pressão negativa. Você está fazendo muita pressão negativa. Significa que quanto mais a via aérea estiver obstruída, mais vácuo você está produzindo. Você vai ter que vencer essa resistência e vai ter que usar músculos que não se usam numa respiração comum, que é passiva. Ela não gasta energia, ela ganha energia. Quando tem um obstáculo da via aérea, você tem que vencer essa resistência. Então você vai começar a usar músculos para poder puxar para dentro. Você vai usar músculos abdominais, né, ou diafragmáticos, para poder vencer essa resistência e criar mais pressão negativa. Por isso que o indivíduo fica mais cansado, soa mais à noite também. Ele gasta mais energia. Tá? Mas o que interessa? A apneia é um processo onde você tem algum obstáculo parcial ou total da via aérea. E opera-se também, né? Mas em que casos se chega a operar e por quê? De modo mais resumido, a apneia geralmente tem indicações cirúrgicas, quando, em primeiro lugar, ele tem indicadores de risco. Tá? Então, tem uma classificação e, geralmente, a quantidade de apneias por hora, que é uma fórmula que existe, não basta hoje para ser indicador de operar. Outro fator importante que é mostrado, né, o exame que vai mostrar esses indicadores é chamado de polissonografia. É um exame que vai monitorar vários parâmetros do seu sono, inclusive a quantidade de ronco e apneia, e um dos fatores mais importantes, se essa apneia, que é a parada respiratória, ela pode durar muito tempo, o suficiente para criar uma perda da oxigenação do seu sangue. Esse é um indicador de maior risco. Então é chamado de dessaturação de oxigênio. Quando você tiver sempre indicadores abaixo de 90%, ou seja, a taxa de oxigenação do seu sangue pode flutuar, mas nunca abaixo de 90% para baixo. Se tiver, já está mostrando que está tendo riscos de afetar o sistema cardiovascular. Resumindo, o alvo da apneia é o coração, é o sistema circulatório. É um perigo, gente. E vamos falar um pouquinho da garganta. Um pouquinho assim da parte que nós ficamos nos ouvidos, no nariz, porque o nariz é responsável por um monte. Tadinho, ele é o responsável pelo o bem-estar da gente. E a garganta? A garganta é muito ampla, né? Você tem aí a orofaringe, né? Que é onde você conhece melhor, está exposto, onde está a língua, onde estão as amígdalas palatinas, linguais, onde está o palato, onde estão seus dentes, tudo bem? Isso é a orofaringe. Tá? Você tem as amígdalas, que fazem parte dela. Então, geralmente, os indivíduos conhecem a garganta, falam da garganta como se resumissem em falar amígdala. Tudo bem? Mas não é. São as chamadas amígdalas palatinas. É uma parte da garganta. É um órgão de defesa, que vocês reclamam por dar infecção. As amígdalas,
Dizem que elas não servem para nada. É folclore. Tem gente que fala, isso aí eu tirei, não servia para nada mesmo. Qual a função das amígdalas? Nem Deus ia colocar algo à toa. Eu também evolução. acho. Gente, algum motivo tem, alguma prevenção. Ele é um órgão chamado linfóide, né? Então ele tem a propriedade de produzir anticorpos. Então ele ajuda no processo de filtração do ar. Quando está passando o ar do seu nariz, quando o seu nariz é bom, ele faz o grosso. Passa pela garganta, ele dá uma refinada. E depois vai para o pulmão. Ele não é o principal, mas é um acessório para complementação. Depois que o seu nariz está, em geral, maduro, fazendo todas as funções de um adulto, e principalmente respirando bem, você não tem tanta necessidade da amígdala. Nas crianças é importante que ela está em formação. Então, na idade do 0 aos 12, 15 anos, a amígdala participa muito ativamente. Ela é importante nessa faixa etária, desde que ela me dê mais solução do que problema. E quando elas inflamam? Já é problema. Quando criança, muita criança vive, coitadinha, com as amígdalas, que é puro pus, né? Pois são infecções, né? As infecções, ou amidalite bacteriana, geralmente as mães falam, nossa, meu filho tem muita infecção de garganta ou de amígdalas, né? Ela quer dizer que ela tem muita infecção bacteriana nas amígdalas palatinas. Mas por quê? Eles falam que é por baixa resistência. Eu alimento bem meu filho, cuido dele, não fica descalço, deixo ele tudo evitando a friagem, etc, etc. Mas, na verdade, a causa maior das infecções de repetição de garganta não é baixa imunidade ou abuso só. É respiração inadequada. São crianças que respiram de boca aberta. E um dos tecidos que gosta de iniciar o processo de obstrução nasal em criança precoce, até em recém-nascido, tá? É um tecido que também é um acessório filtrador e também é um órgão de defesa. É a adenoide. É nela que começa todo o processo. É ela que faz você respirar de boca aberta, contar a história na infância de repetição de infecções, começar a provocar alterações de crescimento na sua face, primeiro pela arcada. Você vai começar a ter alterações de crescimento da parte dentária. O céu da boca sobe, tá? Fica estreita, e quando o céu da boca subir, vai entortar o seu nariz. Gente, você vê... Caramba, olha... Então, e essas pessoas que têm o hábito de fumar, beber, cheirar... Sim, todas são fatores que podem provocar uma sobrecarga. Podem ser tóxicas, irritativas, químicas, cancerígenas. Então, lógico que elas podem levar a um problema sério. Agora, passa para nós algumas poucas recomendações para uma vida saudável do nariz, da garganta, do ouvido, do corpo inteiro. O ideal é você ficar longe das cidades, né? Ih, meu Deus! Ou plantar mais árvores ajuda? Também ajuda. Plantar mais árvores, porque estão acabando com as árvores, estão acabando com tudo. Eu acho que o indivíduo primeiro tem que reconhecer o estilo de vida que ele tem. Porque as rinites, onde começa o processo nasal, de irritabilidade, de causar uma sobrecarga nela, começa pela qualidade do ar. Então está ligado ao seu estilo de vida. Onde você trabalha, seus hábitos, seus hobbies, animais em casa, mulher adora produto de limpeza, todo mundo usando perfume francês, tá certo? Então você já tem um monte de problema em casa, certo? Então o quarto do seu filho com um monte antigamente eram os bichinhos de pelúcia, hoje é seu videogame com um monte de DVD, um monte de CD, também acumula pó. Então quarto tem que ser quarto, não depósito, né? E nem biblioteca, e nem lugar para passar roupa. No seu trabalho você tem que aprender a identificar. Você não vai conseguir evitar, mas você pode, reconhecendo, minimizar. Não vai ficar debaixo de um ar-condicionado, bem debaixo da sua cabeça, ou de frente, nas suas costas. Você vai tentar ficar mais longe, tentar ficar mais perto de uma ventilação natural, cobrar mais do seu gestor aí, que está fazendo manutenção. Aí certo? É delicado, viu? Exato. Agora, tomar líquido é muito importante, né? Você sempre, na medida do possível, consultar o seu médico, o seu especialista, para ver quais outros ambientes que podem fazer mal. Às vezes tem algo muito específico na sua profissão. Sim. Tá? Ele é um pintor de carro. Difícil de não ter rinite.
vai ter problemas. Aí ele vai ter que usar aquela máscara, né? Exato. Não é aquela máscara simples, não, aquela que tem, parece coisa de astronauta. Exato. Agora, o que eu acho importante é que numa vida tão corrida, onde as pessoas estão tentando se adaptar à vida extremamente da cidade, falta de lugares adequados, falta de tempo, é ficar correndo numa avenida, entendeu? Correndo, né? É a saída meio difícil. Exato. Exercício é bom, faz bem para um monte de coisa, para a mente, para o seu corpo de modo geral. Mas para um processo respiratório, você está promovendo mais rapidamente a absorver a poluição. Então você querer nadar é bom, mas não no Rio Tietê. Ali nem dá, porque você vai uma vez só e não volta, só aquele jacaré. Olha, gente, eu queria falar mais com ele, mas olha, eu te disse que passava rápido, mas tem algum contato? Fala, entra no meu site, entra no meu blog, tem alguma maneira de... Não pode perguntar, não pode... Não, é difícil. Difícil. Eu deixo o meu telefone com a Dora, e aí a Dora me transmite qualquer Quem problema. tiver curiosidade... E deixa eu aproveitar e dar parabéns, que hoje é dia do professor, né, gente? Parabéns. Essas pessoas maravilhosas, que tá cada vez mais difícil, né? Esperamos Tá fazer muito tudo difícil. E eu vou aproveitar, que foi... Não, eu tiro com ele aqui. Eu vou agradecer mais uma vez a presença do meu querido aqui, que eu conheci há pouco tempo, eu tive o prazer de conhecê-lo através de um amigo meu, Ronaldo, que disse que ia assistir hoje, viu, seu feio? Doutor Silvio, que você me recomendou, tá aqui, viu? Muito bom, viu, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda um e-mail para mim, que eu pergunto para ele, aí, na medida do possível, eu passo o contato assim que permitido. E agora, muito obrigada. Aqui um mimo para você. Obrigado. Muito obrigada. Foi Obrigado pela muito participação. bom. Parece a Xuxa, foi bom estar com vocês. Quando você quiser rir um pouquinho, já que a gente não pode desempestear o organismo, vamos rir um pouquinho com Para Que Eu Quero Descer. É um show de humor que eu estou lá toda quarta-feira na Frei Caneca, na rua Frei Caneca 703. Estou eu, Dora Bueno, Kleber Lopes e Jean Dandrá no show. Para Que Eu Quero Descer. É rápido, gente. Rir ainda é o melhor remédio, viu? 40 minutinhos só que a gente vai alugar a vocês. De 30 a 40 minutos. É muito bom. Muito obrigada, doutor Silvio, pela presença. E ainda bem que ele pôde vir. Segunda-feira eu tô de volta. Beijo. Obrigado.